Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, onde você estiver. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Gadelha, da Igreja Presbiteriana de Águas Belas. E nesse momento nós estamos aqui reunidos no Facebook, nessa transmissão ao vivo, como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, mas como Igreja do Senhor Jesus, reunida para nós darmos ao Senhor a honra, a glória e o louvor que só a Ele é devido. Nós, como estamos vivenciando essa pandemia do coronavírus, estamos impossibilitados de estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, mas bendito seja Deus que tem nos disponibilizado esse meio de comunicação, que tem nos abençoado, que tem feito com que o seu povo possa se unir e cantar louvores a Deus, ler a palavra do Senhor e ser edificado pelo Santo Espírito do Senhor, que é onipresente. Portanto, eu gostaria de saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar você neste momento para estar à vontade. Nós, como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, nós temos o nosso culto de doutrina na sexta-feira. Como nós estamos trabalhando a epístola do apóstolo Paulo a Corinto, ou seja, primeira epístola aos Coríntios, nós demos uma parada porque nós entendemos que fica um tanto quanto difícil nós tirarmos dúvidas que porventura surjam no meio da exposição do livro por meio de uma live. Mas assim que Deus nos der bom tempo e voltarmos a congregarmos no templo, nós iremos retomar aos estudos na epístola de 1 Coríntios. Mas para hoje nós iremos meditar a respeito de alguns atributos do nosso Deus. Mas antes de tudo isso, vamos buscar a Deus em oração. Você que está em casa, no seu sofá, no seu escritório, na sua biblioteca, feche seus olhos nesse momento, meu irmão, e vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a presença dEle. Senhor, nós somos gratos a Ti por este momento que o Senhor nos oportuniza, Pai, de estarmos unidos como Igreja Presbiteriana de Águas Belas aqui nessa live. Muito obrigado pela vida dos amigos e irmãos que congregam em outras igrejas, que estão também nessa live, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar, Pai. Fica conosco, Senhor, e direciona, Pai, este momento, meu Deus, devocional, de culto ao Senhor, Pai, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Conduz, Pai, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na presença do Deus Santo e nós devemos reconhecer a santidade dEle, orando, louvando, meditando na Sua palavra. Nesse momento nós iremos louvar ao nosso Deus com alguns cânticos. O primeiro cântico que nós vamos louvar a Deus chama-se Isaías 53. É de um grupo chamado Projeto Sola. Eu gostaria que você ouvisse essa música, você prestasse atenção nela e que ela pudesse falar ao seu coração, tá certo? Vamos meditar na letra dessa música. ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência
dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la. Louvado seja o nosso Deus, que, sendo rico em misericórdia, enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer por mim, morrer por você, e assim pagar o meu e o seu pecado, e assim nos fazer irmãos. Nós podemos nesse momento ainda louvar ao nosso Deus, e eu gostaria de deixar com vocês mais um cântico que tem falado muito ao meu coração. É do nosso irmão Paulo César Baruch. Ele vai falar sobre a dependência que nós devemos ter de Deus. E o cântico chama-se Senhor, preciso de Ti. Preste bem atenção nessa letra, meu irmão, que ela possa falar profundamente ao seu coração. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso mais e mais.
que estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Oh Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Irmãos, a música que nós acabamos de ouvir fala que o Senhor Jesus é o nosso defensor, fala que Ele é justo e fala que Ele é fiel. Louvado seja Deus, porque nós conhecemos esses atributos da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os atributos do Senhor Jesus Cristo, eles revelam a glória de Deus e prega ao nosso coração segurança, conforto em meio às dificuldades. É luz no fundo do túnel, quando nós nos lembramos dos atributos do Deus a quem nós servimos, do Deus a quem nós pertencemos. Em meio a toda essa pandemia, o nosso coração ele se enche de expectativa, porque o nosso Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é presente em nossas vidas. Eu gostaria de convidar você para meditar nesse outro cântico, entoado pela irmã Nívia Soares. Fala do amor de Deus. Medite nele, por gentileza.
pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Oh, teu amor não falha, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. É Jesus, Jesus, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Jesus, Meu irmão, se você ama ao Senhor Jesus, a palavra do apóstolo Paulo para você é verdade. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Até essa quarentena, ela coopera para o bem da igreja do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus. A história não está
à deriva. A história está nas mãos de Deus e Ele a escreve segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, logo depois de nós termos sido abençoados com esses 3 cânticos, eu gostaria de convidar você para juntos nós meditarmos na palavra do nosso Deus. E o texto para a noite de hoje encontra-se no Salmo 139. Portanto, se você está em casa e você tem uma Bíblia aí em mãos, abra por favor no Salmo 139. Se você não tem uma Bíblia, não se preocupe, nós iremos fazer a leitura desse salmo. Ele são 24 versos, mas eu julgo importante lê-lo completamente, porque assim nós teremos uma ideia do que o salmista Davi, ele quer ensinar a mim e a você a respeito de Deus. Antes de nós lermos, eu gostaria de perguntar a você: você está disposto a amar uma pessoa que você não conhece? Eu quero mudar agora essa pergunta. É possível você amar uma pessoa e querer se relacionar com ela se você não a conhece? É muito provável que você não queira. Amar, nós devemos amar todas as pessoas. É um mandamento divino. No entanto, amar e nos relacionar com elas é totalmente diferente. Você não quer casar com uma pessoa que é desconhecida de você. Você não quer namorar com uma pessoa que é desconhecida de você. Não é verdade? Então nós precisamos conhecer para passarmos a amar. E é interessante que o salmista ele vai nos ensinar a conhecer. Ele vai nos apresentar os atributos do Senhor. Portanto, ele vai apresentar a mim e a você a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. E a partir do momento que nós conhecemos a Santíssima Trindade, é que nós podemos nos relacionar com ela. Então vamos ver o que é que o salmista vai falar sobre Deus aqui nesse salmo. Diz assim o texto sagrado: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Que Deus possa aplicar a sua palavra ao meu e ao seu coração, meus irmãos. Queridos, nós vivemos dias que diversas pessoas frequentam as igrejas, espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. Gente que busca ter contato com o divino. Gente que busca ter alguma experiência com Deus. Gente que busca alguma coisa da parte de Deus. Irmãos, isso tem um certo aspecto perigoso. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas vão para a igreja não para dar a glória a Deus, mas para receber as bênçãos de Deus. E é exatamente a análise que o salmista quer trazer para nós. Nós precisamos reconhecer quem Deus é e não apenas buscarmos a presença de Deus para recebermos aquilo que Ele tem para nos dar. Não, nós fomos chamados para fazer algo mais. Nós fomos chamados para dar a Deus a glória que Ele merece. Não que nós venhamos a atribuir a Deus, acrescentar glória a Ele. Ele já é glorioso por si só. No entanto, quando nós vamos à casa de Deus, quando nós nos reunimos como povo do Senhor, quando nós, com a congregação dos santos se reúne, o único intuito é cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, que é cultuá-lo, que é bendizê-lo. Mas é bem verdade, irmãos, que as igrejas, elas estão repletas de pessoas que entendem muito bem como funciona o sistema de governo da igreja. Falando para os presbiterianos, nós sabemos muito bem como é importante uma UCP. Nós sabemos como é importante uma união de crianças presbiterianas. Afinal de contas, nós temos professoras bem treinadas para levar a palavra do Senhor de maneira contextualizada para as nossas crianças. Nós que frequentamos igreja, nós sabemos que uma UPA, ela é de fundamental importância para a nossa igreja. Por quê? Porque ela vai levar também a mensagem do Evangelho de maneira contextualizada para os nossos adolescentes. Nós sabemos como uma UMP é fundamental, ajudando os nossos jovens a fortalecer os seus vínculos de amizade, e a partir dali surgir namoro, noivado e casamento entre pessoas crentes, pessoas que professam a mesma fé. Nós sabemos também que a SAF, ela é um braço muito forte da nossa igreja. Nós sabemos que o departamento também de homens, a UPH, também é fundamental na nossa igreja. Mas, irmãos, sabermos disso
não é o necessário para a nossa vida cristã. Nós conhecermos o sistema de governo da nossa igreja, conhecermos como é a dinâmica da casa onde nós frequentamos, não é suficiente para a vida cristã. Nós precisamos, acima de tudo, conhecer a Deus. É conhecer a Deus. E é exatamente o objetivo do salmista Davi aqui. É expressar quem Deus é. Se você prestar atenção, o salmo, ele não é uma ideia que nasce do próprio coração do salmista. Não. O salmo, ele é uma reflexão do salmista a partir da revelação divina ao coração dele. Todos os atributos que o salmista vai trabalhar aqui nesse salmo é porque Deus se revelou a ele. Então, perceba como é interessante a didática do salmista a nos ensinar sobre os atributos de Deus. Quando nós conversamos sobre os atributos de Deus, irmãos, nós estamos conversando sobre as características de Deus. Deixa eu exemplificar para você. Se você perguntar, pastor, qual uma das suas características? Eu digo, eu sou uma pessoa branca, pele branca, eu tenho cabelo baixo, eu uso óculos, tenho 1,70 m. Então, essas são as minhas características. Mas quais são as características que o salmista quer falar a respeito de Deus? E é sobre isso que eu gostaria de convidar você para nós considerarmos. Veja na sua Bíblia, por gentileza, o verso de número 1 ao verso de número 5, e você vai ver o atributo da onisciência de Deus. O que é isso, meus irmãos? O salmista vai nos ensinar que o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Veja, ele diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. O rei Davi está dizendo, portanto, queridos, que o Senhor é aquele que conhece o que ocorreu no passado. Essa é a ideia que o salmista quer trazer aqui. Mas ele não quer apenas falar que Deus conhece o passado. O salmista, ao falar que Deus sonda e conhece, ele está testificando que Deus conhece o presente do salmista. Ora, meus irmãos, isso é acalentador aos nossos corações, porque nós sabemos que Deus conhece o nosso passado, que Deus conhece o nosso presente, esse presente que nós estamos vivenciando de quarentena, presos em casa, com medo de um inimigo invisível, mas que tem a repercussão desastrosa e visível. Deus conhece também. Mas é interessante que o salmista, ao falar que Deus é onisciente, que ele sonda e conhece o seu coração, ele quer mostrar que Deus conhece todas as coisas que ainda vão acontecer, meus irmãos. Veja, o salmista está dizendo que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Mas não para por aqui. É lindo demais esse salmo, meus irmãos. Veja, o salmo ele continua de uma forma ainda mais profunda a nos ensinar. E ele diz que Deus, o nosso Senhor, conhece aquelas coisas que começaram a acontecer antes da fundação do mundo. Veja como é belíssimo. Essa é a ideia que o salmista quer trazer aqui, da onisciência de Deus. Ele conhece desde a fundação do mundo. Deus, é como se o salmista estivesse dizendo assim, meus irmãos, Deus, tu sabes que lá no Éden, o Senhor fez uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O salmista ele faz essa lembrança a Deus. Afinal de contas, ele tem como objetivo mostrar aquilo que Deus revelou a ele. Veja,
Note que o salmista, ele está revelando o que conhece de Deus. Veja outra palavra que ele vai usar no Salmo, é conheces. Ele diz que sondar está relacionado a passado, presente e futuro, e conheces, essa palavra está relacionada, meus irmãos, diretamente ao conhecimento do processo. Veja só, é muito interessante a ideia aqui. É como se o salmista estivesse usando a seguinte comparação. Sabe aquela dona de casa que rotineiramente faz faxina e ela sabe por onde começar e onde terminar? A ideia do salmista aqui é dizer assim: Senhor, o Senhor conhece todo o processo. O Senhor conhece o processo antes da criação do mundo. E o Senhor sabe como Ele terminará na restauração do novo céu e da nova terra, onde haverá um reinício, uma reconfiguração do céu e da terra. Mas essa reconfiguração será vivenciada por aqueles que creem na tua promessa, Senhor. O salmista está dizendo: o Senhor conhece passo a passo da história da humanidade. Eu posso descansar nesse Deus, meu querido. Você pode descansar nesse Senhor que sonda e que conhece a história, porque Ele está escrevendo do começo até o fim. E esse fim será um começo eterno para a minha vida, para a sua vida, para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas veja como o salmista continua nos ensinando. Ele sabe, meus queridos irmãos, se ele sabe o processo da história, da nossa história, do começo ao fim, cabe aqui uma aplicação para as nossas vidas. Ele conhece a nossa vida pública. Ele conhece. Ele é onisciente. Mas Ele também conhece a nossa vida particular, meu querido irmão. Sabe? Ele conhece o seu coração. Ele sabe como você se comporta nessa época de quarentena. Se o seu coração está apreensivo, com medo de perder o emprego. Se o seu coração está apreensivo, com medo do seu esposo perder o emprego. Ele conhece o seu coração se você está com medo de do seu ano letivo na escola, na faculdade ser comprometido. Isso tem causado preocupação ao seu coração. Ele nos conhece. Afinal de contas, o salmista diz que ele conhece todo o processo. Veja, se você olhar o verso de número 5, o salmista ele é cirúrgico. Perceba, ele começa dizendo no verso 5 que Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, e Ele cuida por detrás. Você consegue perceber esse detalhe aí no texto? Diz assim: tu me cercas por trás e por diante. É interessante, irmãos, porque o salmista ele não coloca primeiro, diz assim: Deus, o Senhor me cerca pela frente, e depois o Senhor me cerca por trás. Não, ele diz: o Senhor me cerca primeiro por trás e depois pela frente. Sabe por quê, irmãos? É porque o salmista ele quer trazer a ideia aqui da nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, nós não temos olhos atrás. É por isso que Deus está na nossa retaguarda, nos guardando. Ele conhece que nós somos limitados. Aí é por isso que ele diz: o Senhor começa nos guardando por detrás. Porque aos nossos olhos, nós podemos nos cuidar.
mas por detrás nós somos totalmente vulneráveis. Não é verdade, meu querido? É assim. É assim. Você lembra que o Senhor Deus, Ele é o guarda de Israel. Ele nos põe em segurança todos os dias da nossa vida e nos levará a Canaã celestial em plena segurança. Essa é a ideia. Mas veja, ele continua nos ensinando. Não dá para a gente trabalhar todos os detalhes desse texto, mas em primeiro lugar nós aprendemos que o salmista nos ensina que Deus é onisciente. Em segundo lugar, o salmista nos ensina que Deus é onipresente. Veja por gentileza o verso de número 7. Para quem está chegando agora, nós estamos meditando no Salmo 139. Nós iremos agora nos deter no verso 7 até o verso 12. Salmo 139, verso 7 ao verso 12. E vai nos mostrar que Deus é onipresente, meu querido irmão. O salmista pergunta o seguinte: qual é o lugar onde eu possa ir que o Senhor não esteja? Qual é o lugar onde o teu Espírito, Senhor, não possa dizer presente? A ideia aqui é que se ele fizesse uma viagem até a lua, lá o Senhor também está. Irmãos, para a gente compreender melhor essa ideia da onipresença de Deus, eu gostaria de compartilhar com vocês a história da vida de um homem chamado José Rodrigues, ateísta. José Rodrigues sempre tentou fugir da ideia de que existe um Deus. E ele fugia ainda mais da ideia da onipresença divina. Ele não queria Deus de forma alguma. Então, para que ele pudesse estar trazendo à sua memória a não existência de Deus e a não presença de Deus na sua vida, ele gostava muito de ler um homem chamado Dostoiévski. Dostoiévski é um filósofo e ele é considerado um dos influentes do movimento nietzscheano. Ele também é considerado um cara que influenciou muito a psicanálise. Ele também é considerado como o cara que influenciou muito o existencialismo. Então, José Rodrigues lia muito Dostoiévski para tentar fugir da presença de Deus. Só que o que acontece, meus irmãos? O José Rodrigues lia textos em alto mar, porque ele trabalhava como comandante de navio. Então, ele em alto mar, ele enchia o seu coração desses escritos para que a sua mente pudesse ser cauterizada da não existência de Deus. Só que cheio de dúvidas e sem respostas para essas dúvidas, ele percebe o seguinte: que se ele tomasse as asas da alvorada, se ele se detivesse nos confins dos mares, lá também o Senhor está presente. Até porque ele é onipresente. Percebe? Se você fizer, meu querido, uma viagem semelhante à viagem de Jonas, lembre da viagem que Jonas fez? No submarino biológico, no ventre,
ou na barriga de um grande peixe. E ele viajou para as regiões mais profundas dos mares, onde não pode ter acesso à luz, onde Jonas não podia ver a si mesmo. Mas porque o Senhor é onipresente, lá ele também estava. E ele ouviu a oração de Jonas. O salmista está dizendo aqui no verso de número 9, que se ele for do leste ao oeste, a sua constatação é a mesma: Deus lá está. Ou seja, do nascimento do sol até o pôr do sol, a presença de Deus, meu querido irmão, na minha e na sua vida é latente, é gritante e é precisa. Essa é a ideia que o salmista quer pregar ao meu e ao seu coração. Ele não falta na minha vida. Ele não falta na sua vida. Ele é onipresente. Irmãos, às vezes, as situações familiares que nós vivenciamos quer pregar o nosso coração de que Deus está longe da gente. Às vezes, problemas no nosso trabalho. Às vezes, perseguição no nosso trabalho. Às vezes, questões eclesiásticas, problemas interpessoais que temos, quer nos fazer esquecer desse atributo divino, da onipresença de Deus. Mas eu quero chamar você nessa noite, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, a atinar para a presença de Deus na minha, na sua vida, na vida da igreja. Veja, o salmista nos chama a atenção para nós buscarmos essa presença de Deus. Nós não podemos, irmãos, tratar a presença de Deus de maneira mecânica. Sabe? Nós não podemos nos acostumar com o divino. Não. Veja como é interessante, irmãos. Quando nós olhamos o profeta Isaías no capítulo 7, verso de número 14, ele vai dizer que o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele lhe chamará como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando você leva seus olhos lá para Mateus capítulo 1, você vê que o salmista Davi é citado lá. Davi é citado como pai de José. Mas quem foi que nasceu naquele momento? Quem estava nascendo era o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver a progressividade da revelação. Nós podemos ver a presença de Deus na história do seu povo. Ô meu querido, você não está sozinho nessa quarentena. Eu quero falar para você que vive a dor do luto. A dor do luto. Que não tem mais ninguém em casa. Eu quero dizer para você que Deus é onipresente na sua vida, minha querida, meu querido. Eu quero falar para as pessoas que têm sofrido o divórcio e que têm sentido a solidão à noite. Eu quero dizer para você que Deus é onipresente. Ele está com você, meu querido e minha querida. Eu quero falar para o jovem que está agora no seu quarto, se sentindo abandonado, sozinho. Deus é presente na minha e na sua vida, meu querido irmão. Afinal de contas, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Irmãos, se o salmista usar os lugares mais remotos da terra, mais distantes, para mostrar a onipresença divina, se ele usou, melhor dizendo, os lugares mais remotos, o fundo do mar,
o céu, os abismos. A minha pergunta é: aí na sua casa, Ele também não está? Eu tenho plena convicção que Ele está com a sua igreja, meu. Ele disse que jamais nos abandonaria. Ele enviou o Consolador, que ficará conosco até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumarem, Ele não precisará estar mais conosco, mas nós seremos levados à sua presença eternamente, meu querido irmão. Medite nessa verdade. Medite na verdade de que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Mas em terceiro e último lugar, já para finalizarmos a nossa live, o nosso culto a Deus, veja por gentileza o verso de número 13 em diante do Salmo 139. Vai mostrar que Deus é onipotente. Veja como é interessante, como o salmista vai falar sobre essa onipotência divina. Ele vai dizer: pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto porque por modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes. As tuas obras são admiráveis, Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Irmãos, essa é a terceira e a última ideia que o salmista vai tratar aqui. Primeiro ele fala do atributo divino, da onisciência, da onipresença em segundo lugar. E em terceiro lugar, ele vai falar da onipotência. Irmãos, quando conversamos sobre o mundo criado, os céus, a terra, os mares, fica nítido para a gente esse atributo da onipotência divina. Mas veja que o salmista olha para si mesmo e faz uma análise da onipotência divina de forma belíssima. O verso de número 13 ele diz: na verdade, nada revela, Senhor, mas o fato de Deus ser onipotente do que a própria realidade da minha criação, Senhor. Davi externa seu espanto, irmãos, diante do poder de Deus, que fez a complexidade do seu ser. Olha, lembre-se, Deus criou você com uma digital que ninguém tem igual. Veja o poder de Deus. Quantos bilhões de pessoas tem hoje no mundo? Quantas já passaram? Nenhuma tem a digital igual a sua. Deixa eu dizer mais uma coisa a você. Tá vendo a íris, sua íris, seu olho? Não tem ninguém com a íris igual a você. Você sabia que a batida do seu coração, ele tem uma frequência diferenciada também? Você sabia que por mais que você pareça com o seu pai ou com a sua mãe andando, os seus passos, o seu andar é ímpar também? Não tem ninguém igual. Então o salmista está dizendo assim: Senhor, Tu és onipotente porque o Senhor me criou. O Senhor me conhece antes, Senhor, de ter tudo formado no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhece. Irmãos, Deus conhece a mim, conhece a você. Isso deve trazer paz ao nosso coração.
Isso deve trazer segurança ao nosso coração. Mas veja, é como se Davi estivesse dizendo: Senhor, o meu temperamento, e nós sabemos quem foi Davi, mas é como se ele estivesse dizendo assim: essa pessoa que está aí na live agora, no dia 27 de março de 2020, o Senhor criou também ela. O Senhor conhece o temperamento dela. O Senhor sabe dos medos que ela enfrenta. O Senhor sabe dos traumas que ela enfrenta. O Senhor conhece o teu povo, Senhor, porque o Senhor o criou. Essa é a ideia do texto, irmãos. Veja, uma vez que nós temos esta compreensão, irmãos, nós devemos perceber que a nossa vida, ela não sai do curso, ela não sai do prumo a qual Deus tem dado a ela. Ele é onipotente. E esse aspecto da onipotência de Deus, ele está ligado a Deus ser totalmente ilimitado. Portanto, você está vendo essa situação do coronavírus? Deus tem poder para dar capacidade ao homem, para que o homem avance na ciência e desenvolva vacinas, antídotos, para que esse vírus seja erradicado. Deus é onipotente, meu irmão. Sabe para quê? Para visitar a sua casa nesse momento. Você que está ouvindo e vendo essa live. E entrar com providência na sua vida. Afinal de contas, a economia do Brasil, ela está a ponto de entrar em colapso. A verdade é essa. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós iremos ter que ir voltando aos poucos as atividades, porque senão a economia não suporta. Mas Deus é onipotente para visitar a sua casa, meu irmão, e não deixar que em meio a essa turbulência econômica não falte o pão, não falte o leite, não falte aquilo que você precisa de mantimento. Mas talvez você diga assim: pastor, nada disso tem faltado, porque eu tinha uma reserva. Eu tinha uma reserva, eu guardei, eu guardo para quando aconteçam imprevistos, eu tenha. Eu quero dizer para você, meu irmão, que foi a mão onipotente de Deus que permitiu você obter essa poupança. Não coloque o seu coração na responsabilidade humana que você tem. Não. Coloque o seu coração na mão onipotente de Deus, que dá graça a você ter. Eu gostaria de finalizar essa nossa meditação trazendo 3 desafios para nós. Uma vez que nós aprendemos que Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Uma vez que Ele é onisciente, meu irmão, não queira disfarçar diante de Deus o seu temor, a sua preocupação. Lance diante de Deus a sua preocupação com esse coronavírus. Lance diante de Deus. Talvez os homens queiram até esconder das suas esposas o temor, né? Afinal de contas, alguns dizem que homem não chora, não é verdade? Pelo menos na frente da esposa. Mas sendo Deus onisciente, Ele sabe as pressões que você, meu irmão empresário, está passando. Sendo Deus onisciente, Ele sabe, minha querida irmã,
que você olha para a despensa da sua casa e diz assim: se demorar mais, a gente vai passar sufoco. Deus sabe, meu querido. Ore a Ele. Não perca tempo. Volte-se ao Senhor e clame a Ele. Mas, segundo lugar, segunda aplicação, não esqueça da onipresença divina. Da onipresença divina. Deus, Ele está aí com você. Ele está aqui comigo. Vamos usufruir da presença de Deus, da paz, da tranquilidade, da harmonia, do equilíbrio que a presença de Deus traz à minha e à sua vida, meu irmão. Não deixe o desespero tomar conta do seu ser. Terceira aplicação é que faça uso dos meios de graça, a oração. Faça uso da oração, porque você não está pedindo a um Deus com D pequeno, mas é um Deus onipotente. Que você possa descansar na palavra de Deus. A palavra do Senhor para nós nessa noite foi acalentadora e desafiadora, irmãos. Nós não fomos chamados para retroceder. Nós somos filhos de Deus. Portanto, nós iremos continuar firmes na fé até o dia de nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar, para nós finalizarmos a nossa live, a história de um homem chamado Edmundo Hillary. Edmundo Hillary foi o primeiro homem a subir o Everest, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, meus irmãos. Ele e o seu guia atingiram os 8.850 metros do cume na data de 29 de maio de 1953. Mas perceba, seu feito coincidiu com a coroação da Rainha Elizabeth, a quem dedicou a conquista e de quem recebeu um título. Um ano antes, o Edmundo Hillary já havia tentado a escalada e fracassado por completo. Mesmo assim, os ingleses reconheceram seu esforço e o convidaram a falar para uma numerosa plateia. Hillary começou a descrever suas dificuldades e, apesar dos aplausos, dizia sentir-se frustrado e incapaz. Em dado momento, porém, ele largou o microfone, aproximou-se da enorme gravura que ilustrava seu percurso e gritou da seguinte maneira: Monte Everest, você venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano. Por uma razão muito simples. Você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Irmãos, aquele homem, diante da dificuldade que foi posta a ele pelo Monte Everest, se eu vou tentar mais uma vez, afinal de contas, eu conheço você, Monte Everest. Você tem 8.850 metros. Eu vou vencê-lo.
E aquele homem persistiu e alcançou o seu objetivo. O objetivo do salmista, para mim e para você, é nós conhecermos a Deus. Conhecermos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Persista, meu irmão, aprendendo, conhecendo a Deus. Porque não tem como nós nos relacionarmos com quem nós não conhecemos. Que, pois, o Senhor aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. Afinal de contas, o Senhor Deus, Ele nunca nos abandona. Ele continua persistindo a nos amar, a nos chamar a conhecê-lo. Eu gostaria de terminar a nossa live compartilhando com você o último cântico. Cântico do Sérgio Lopes, que vai falar exatamente sobre isso. Tente lembrar se alguma vez Jesus lhe abandonou. Fique com esse cântico, por gentileza. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com uma agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração, que faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com seu coração, e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou.
Irmãos, nós somos o povo mais feliz e mais agraciado dessa terra. Nós temos um Deus que conhece, é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Nós podemos nos agarrar a esse Deus nesse momento de coronavírus e dizer: Senhor, enche-nos com a Tua presença, enche-nos, ó Deus, com os Teus milagres, Pai. Irmãos, essa palavra possa entrar no seu coração como uma flecha e trazer segurança, como o irmão aqui comentou na nossa live. Estamos seguros na mão desse Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos essa rocha inabalável, esse Deus conosco. Por isso eu gostaria de convidar você nesse momento para orar, pedindo que Deus aplique, que Ele não deixe que Satanás roube essa palavra do seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este culto, meu Deus, de dia de sexta-feira, Pai. Culto seria, meu Deus, de doutrina, Pai, mas o Senhor aprove, Pai, nos trazer nesse momento aqui, aprove ao Senhor nos trazer nesse momento a esta live, Pai, e compartilhar esse salmo, meu Deus, que traz segurança ao meu coração, ao coração das Tuas ovelhas, Senhor. Continua, pois, abençoando cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso, Pai, da nossa igreja, Senhor, da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Pai. Continua abençoando cada irmão que está aqui na live conosco, Deus. Fica conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, nós estaremos de volta, querendo o Senhor nosso Deus, no domingo, no próximo domingo, às 9h30, certo? Nós temos a nossa escola bíblica dominical e nós estaremos fazendo aqui mais uma transmissão para abençoar você, ovelha da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, e abençoar também os queridos amigos que têm nos acompanhado nessa live. E estaremos também no domingo à noite, às 19h30, culto de adoração ao nosso Deus. Antes de terminar a nossa live, eu gostaria de mandar aqui um abraço para o pastor Stuart, meu amigão, meu irmão em Cristo, a nossa irmã Adígena. Deus abençoe, minha irmã. Essa irmã aqui é bênção, viu? Ela, quando se fala, meu amigo, de bolo, a mulher é especialista. Amanhã ela está fazendo um xerém temperado, que eu fiquei sabendo que ela já encomendou já. É uma delícia. Que Deus abençoe, minha irmã, sua vida, abençoe seu esposo, abençoe toda a sua família. Abraço. Quem é que passou mais por aqui? A nossa irmã Almira Vilela. Minha irmã, Deus abençoe a senhora, viu? Um grande abraço aí para a Help, pessoal aí de Garanhuns. Bênção do Senhor na minha vida. Aprendi muito com essas irmãs. A nossa irmã Érica, Vanessa. Deus abençoe. Deus dá um cheiro aí no pequeno Benjamin, tá certo? Nosso diácono, homem do Senhor, homem que faz um sorvete delicioso, o irmão Antônio Rufino aqui de Águas Belas. Nosso querido amigo Galdino. Irmão Galdino, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abençoe aí a Aline, os meninos aí, tá certo? Que Deus continue suprindo as necessidades de vocês aí, meus irmãos. E abençoe sua saúde, meu querido, tá certo? Nosso irmão, o Wilton, Deus abençoe, meu querido. Fica na paz. Quem passou mais por aqui ainda foi a nossa irmã Adivalci. Deus abençoe, minha querida Adivalci, professora da Escola Bíblica Dominical, excelente, meus irmãos. Bênção do Senhor aqui na nossa igreja. Meu primo Gilmar, lá do Recife. Gilmarzinho, Deus te abençoe, meu querido. Aí no Recife, na Guarda Municipal, que Deus te livre de todo mal, te guarde, viu? Abençoe toda a família aí, Valéria, Gilmar pai, tia Áurea. Deus abençoe todos vocês. A nossa irmã Alda ainda mandou um abraço aqui. Aleluia, tu és lindo, Jesus. É verdade, minha irmã. Essa mulher, meus irmãos, é apaixonada pelo Senhor Jesus. É uma bênção do Senhor aqui na nossa SAF.
o nosso querido irmão Tiago dos Anjos, que Deus abençoe, meu irmão. O nosso colega de turma do CPO, Amaro da Praia, foi seu aniversário, meu irmão, essa semana. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Esteja realizando os seus sonhos, que dia após dia você seja esse homem de intercessão que eu sei que você é, homem de oração. Nosso irmão e amigo lá de Garanhuns, que o Daniel, Deus te abençoe, meu irmão, continue te usando, viu? Alan, meu vizinho de infância, rapaz. Alan, satisfação, meu querido, tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua esposa, seus filhos, viu? Passou mais aqui, irmãos, a nossa irmã Verônica, professora de mão cheia. Deus abençoe, minha querida. Você, deixa eu ver quem mais aqui, viu? O José Carvalho, nosso irmão José Carvalho, rapaz, que é conhecido como Marcelo. Meu irmão, Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz. A irmã Josinete, eita, povo abençoado, meu querido. Irmã Rosemary Rodrigues, nosso presbítero Clebson, que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Abençoe aí a vida do pequeno Antônio, a nossa irmã Paulinha. Que Deus continue nos abençoando poderosamente. Nosso doutor Rafael Almeida, lá de Garanhuns, família abençoada. Fiquei sabendo, meu irmão, que você casou esses dias. Que Deus abençoe sua vida, viu? De casado, sua esposa, tá certo? Dá um abraço aí, seus pais. Nossa irmã Zilanda, a esposa do nosso pastor Stuart. Que Deus abençoe, meu querido. Nossa irmã Bia Gaio Magnata. Que Deus abençoe sua vida, minha querida. Abençoe aí a vida do Júnior, do Gui, dos seus filhos aí, tá certo? Irmãos, em especial eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo e irmão em Cristo, irmão em Cristo, pastor Josué, que provavelmente está lá no Peru. O conheci lá no IBN, há muitos anos atrás. Deus abençoe sua vida, meu irmão, seu ministério. Fica na paz do Senhor Jesus. Minha esposa, um grande abraço, porque se eu não mandar um abraço depois, meu querido, quando terminar a live aqui, ó, dá problema, viu? A nossa irmã Edjane, quem entrou aqui eu vi também foi Toninho. Tony, Deus te abençoe. Meu querido doutor, Deus deu uma bênção a ele essa semana, passou na OAB. Bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. O Senhor não te desampara, viu? Ele é onisciente, Ele sabe do que você precisa. Ele é onipresente, Ele está na sua vida, meu irmão. Ele é onipotente. Ele vai fazer aquilo que você tem sonhado, meu irmão, que você tem pedido, de acordo com a palavra dele, é claro. Não esqueça disso. Continue firme e forte, tá certo? Irmãos, quero finalizar aqui a nossa live orando por vocês. E entrou agora há pouco também a nossa irmã e amiga Suelene. Grande abraço. Abraço para você, para o meu querido irmão Nilton, seu esposo, e para os meninos. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Clamamos que o Senhor continue abençoando, Pai, a tua igreja, Senhor. Nos dando, Pai, visão do teu reino, Senhor. Nos dando, ó Pai, conhecimento a respeito do Senhor por meio da tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra qualquer tipo de conceito que nós tenhamos a teu respeito, que não seja subordinado à tua palavra, Pai. Mas que dia após dia, Senhor, eu e os meus irmãos possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus, Pai. Esse é o alvo da nossa vida, Senhor. A vida eterna é esta, Pai. Que te conheçam a Ti, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor, Pai. Nós queremos conhecer ao Senhor, Deus. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, abençoa a igreja, Senhor, de cada irmão que passou aqui pela live, Pai. Continua, Senhor, pastoreando os nossos corações e que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que as divinas consolações do Santo Espírito repouse sobre este povo de Deus, que está espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Fica na paz.